Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a ver os limites infinitos, né? Tanto o x indo para infinito, né? Até agora a gente só viu o x indo para p e o p era um número. E também a gente vai ver limites dando infinito, né? Quando a f de x tende a infinito. Também até agora a gente só viu f de x tendendo a L e L número, né? Então vamos ver esses casos infinitos aí, tá? Então, vou começar com x indo para infinito, está aqui. Então, intuitivamente, né, vamos começar. Intuitivamente significa o quê? Você diz que o limite, quando x tende a mais infinito de f de x é L, quando os valores f de x ficam tão próximos de L quanto você quiser que fiquem, conforme o x vai ficando cada vez maior. Esse símbolo x tende a infinito significa que o x está ficando cada vez maior, aí a função vai se aproximando deste certo valor L, que formalmente significa o quê? Dado qualquer epsilon, que é quão próximo você quer que a f fique de L, dado qualquer epsilon, você consegue encontrar um m positivo tal que, para todo x maior que m, a partir do m, você tem que a f de x menos L fica menor que epsilon, né? Essa f de x fica próximo de L menos que epsilon, tá? Uma distância menor que epsilon. Tudo bem? Bom, analogamente no menos infinito, a diferença é que ao invés de ser para x maior que um m positivo, você coloca para x menor que menos um m, né? Positivo. Ou seja, a definição é análoga, só que ao invés do x ficar arbitrariamente grande, né? Ele vai ficar pequeno, né? Grande em módulo, mas negativo, tá? Então seria para lá. Então, eu acho que fica mais claro da gente olhar para um gráfico. Então olha só, né? Esse é um caso típico da função indo para L conforme x vai para infinito. Tá vendo? Aqui tudo bem, ela fica longe desse valor L, mas para x grande, ó, ela está se aproximando cada vez mais desse L, né? Aqui estão os epsilon, né? Pode ver, a partir você estipula um epsilon, que é a distância que você quer que fique, e você é capaz de encontrar um m tal que a partir daí qualquer x é julgado dentro dessa faixa, né, por f de x, fica a uma distância de L menor que epsilon. No fundo é isso que significa. Tá? Alguns comentários, né? Primeiro, infinito não é número, né? A função não existe f de infinito. Esse símbolo significa que o x tende a infinito, ou seja, o x vai ficando cada vez maior, tá? E aí a f de x vai se aproximando desse L. Outra dúvida que surge, não existe limite lateral no infinito, tá? Não faz sentido você tender a infinito pela direita, né? Como é que é? O x está vindo para cá. Não faz sentido, sei lá, dar a volta no mundo e depois vem para cá. Não tem como, tá? Então, limite no infinito não tem lateral, é só num sentido, tá? No menos infinito ele vai vir para cá, tá? Não tem lateral, tudo bem? Então, isso às vezes confundem um pouco, né? Porque no P tinha, né? Quando você tende a um P, tem os dois lados. Você pode tender tanto à direita quanto à esquerda. No infinito, não, você só tende de um jeito, tá? Vou colocar um exemplo já conhecido. Olha só. Pega a função f de x igual a 1 sobre x. Então, a gente sabe que o gráfico tem essa cara. Então, pelo gráfico, você vê que quando x tende a mais infinito, o que acontece? Ó, quando x tende a mais infinito, a função vai se aproximando de zero. Então, por isso, o limite é zero. Ela fica tão próximo de zero quanto você quiser que fique, contanto que o x seja suficientemente grande. Tudo bem? Analogamente, no 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, vem para cá, também dá zero, tá? Porque se aproxima arbitrariamente de zero conforme o x vai ficando grande em módulo, mas negativo. Tudo bem? Então, claro, como a gente sabe o gráfico, nem sempre você vai saber o gráfico, mas você consegue ver também pela fórmula, né? Quando o x fica grande, 1 sobre um número muito grande é um número pequenininho. Conforme esse x aumenta, 1 sobre ele diminui cada vez mais. Por isso que é zero também.
Pela fórmula também dá para perceber isso. E no infinito, no menos infinito é a mesma coisa, né? Não importa que é menos infinito. 1 sobre um número grande em módulo, mas negativo, é próximo de zero. É negativo, mas bem pequenininho, vai se aproximando cada vez mais de zero. Certo? Então, sei lá, você tem esse caso para ilustrar os dois limites aí, tanto no mais infinito quanto no menos infinito. No próximo exemplo, eu já vou fazer uma continha. Não vai ser tão fácil de determinar esse limite. Então, olha só, vamos calcular o limite desse quociente aqui, essa função racional, né? Função racional, lembrando, né? Uma função polinomial dividido por outra. Tá? E vamos calcular o limite no infinito dela. Então, ó, se você for tentar checar diretamente, o que vai acontecer? Ó, conforme x vai aumentando, porque é no mais infinito, x ao cubo também aumenta, 3x também aumenta, então não tem dúvida que a parte de cima está ficando cada vez maior. Tá? A parte de cima está indo para infinito, mas como eu nós não vimos f ir para infinito ainda, eu não vou usar esse termo. A parte de cima, né, o numerador, está crescendo muito aqui conforme x cresce também. E a parte de baixo? Bom, a parte de baixo vamos ver. Eu tenho um x ao cubo menos um x quadrado. Esse aumenta, mas eu estou subtraindo um que aumenta também. O que vai dar? Né? Poderia ficar difícil de determinar a parte de baixo, mas ó, o cubo cresce muito mais. Estou pensando intuitivamente, né? Só para a gente checar, ver se a gente chega a alguma conclusão. Então, mas o cubo cresce muito mais que o quadrado, né? Você está multiplicando 3 vezes aqui só 2. Então, é razoável esperar que essa parte ganhe e vai para mais infinito. Então, olha só, a parte de cima está crescendo e a parte de baixo também está crescendo. Então, são dois, conforme x vai indo para infinito, você tem uma divisão entre dois números grandes. Quem será que vai ganhar? Então, não é tão fácil, percebe? De descobrir para onde vai isso aí. Então, a gente vai ter que fazer uma conta aqui, dar uma simplificada e tal. Em outras palavras, né? Depois a gente vai ver, no finalzinho eu coloco a lista, né, das indeterminações. A gente tem uma outra indeterminação aqui, infinito sobre infinito, né? Não dá para saber de antemão o que vai dar. Você tem que fazer alguma continha aqui, uma simplificada para a gente poder determinar. Certo? Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Então, não vou ler, porque eu já falei, vamos de fato fazer a conta. O óbvio a se fazer aqui é tentar. Isso sempre funciona, tá? Quando você tem infinito sobre infinito, uma boa tentativa é tirar em evidência a maior potência de x e dar uma cancelada. Normalmente isso resolve. Então tá aqui, ó. Isso é o que eu tinha antes. O que eu vou fazer? Vou tirar tanto x ao cubo, tanto de cima quanto de baixo. Fica assim, certo? Ah, porque eu não tinha x ao cubo aqui. Como eu tirei? Tudo bem, você vai ficar devendo. Então você tinha x, quando você tirar x ao cubo, na verdade fica um x quadrado embaixo. Você pode estar devendo x quadrado, né? Pode distribuir, que você vai ver que bate. Aqui é a mesma coisa, como eu só tinha x quadrado, eu tirei cubo, ficou devendo 1. Pode distribuir que você vai ver que bate. Tá? Então não alterei, só tirei em evidência, escrevi de outra forma. Agora olha só, para que eu fiz isso? Olha por que funciona, né? Porque quando você tem uma fração, se você tira de cima e de baixo, você pode dar uma cancelada. Cancelando, fica só o que está no parênteses aqui. Ó. E agora dá para determinar, porque conforme x vai para mais infinito, lembra? Isso aqui está crescendo muito. 3 dividido por um número muito grande é um número bem pequenininho. Cada vez que esse x vai aumentando, esse número vai diminuindo. Então, isso aqui tende a zero. Como isso está parado no 2, 2 mais uma coisa que tende a zero tende a 2. E embaixo, mesmo raciocínio. Você tem 5 menos uma coisa que está indo para zero, então vai para 5. Então, isso aqui dá 2 quintos, tá vendo? Meio que... Claro, se eu tivesse aqui a quarta, ia prevalecer, mas como era a mesma potência, né? Deu um número, tá? Aqui eu só expliquei, né? Porque isso aqui e isso aqui tendem a zero, né? O 3 sobre x quadrado e o 1 sobre x, tá? Normalmente isso aí de tirar em evidência funciona quando você tem fração, assim, indo para infinito. Porque você vai cortar e vai transformar o que ia para infinito em umas fraçõezinhas aqui que vão para zero, né?
porque vai ficar embaixo. Então, normalmente dá certo. É uma boa tentativa quando você tem infinito sobre infinito. Certo, gente? Eu acho que eu tenho mais um exemplo sobre esse assunto. Acho que eu estou falando muito rápido, mas é esse aqui. Esse já tem um detalhe aqui, meio delicado. Muita gente esquece do módulo e erra. Então vamos calcular esse limite quando o x vai para menos infinito, para treinar um pouco com menos infinito, de 5x menos 1 dividido pela raiz quadrada de 2x quadrado mais 5. Olha só, o x está indo para menos infinito, então está assumindo valores negativos grandes, né? Grandes em módulo. Só que não tem um problema de domínio, por quê? Porque está ao quadrado. Se não tivesse quadrado, não faria sentido, né? Porque para x grande negativo, isso aqui é dar negativo e eu tenho que calcular a raiz de número negativo, não dá, né? Problema de domínio. Então, mas como está ao quadrado, faz sentido. Então, esse x pode assumir valores grandes negativos, né? Grandes em módulo. Então, vamos tentar determinar esse limite. Olha só, então, vamos primeiro checar as coisas aqui. Quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para 5 vezes um número grande negativo. Então aqui, a parte de cima vai tender a menos infinito, né? Falando intuitivamente. E a de baixo? Bom, a de baixo, ó, o x vai ficando grande negativo, mas está ao quadrado, é grande positivo, duas vezes ele grande positivo, mais 5. Beleza, a parte de baixo vai para mais infinito. Então, estamos no mesmo problema, só que com o sinal trocado, né, do de cima. Então, eu tenho uma coisa que vai ficando grande negativamente e dividido por uma grande positivamente, depende de quem vai ganhar a briga, né? Quem cresce aí mais rápido, certo? Então, pode ver, vou fazer o mesmo raciocínio. Vou tirar a maior potência daqui para cancelar. A maior potência que eu puder, né? E cancelar. Só que vai me surgir um problema, ó. Repetir aqui. Tirei o x, sobrou 5 e ficou devendo 1 aqui. Pode distribuir que você vai obter o que tinha antes. Embaixo, vou fazer com calma embaixo por causa do detalhe do módulo. Tem potência para aqui. Então, lembra do módulo? Vimos na aula 2. Se você não lembra, assista a aula 2, dá uma olhada, ou pelo menos pegue o PDF da aula 2 que a gente mexeu bastante, porque aparece esse módulo aqui. Então, ó, de dentro da raiz eu tirei x quadrado, ficou devendo aqui, né? Então fica x quadrado vezes o parênteses. Agora eu vou tirar da raiz, ele sai em módulo, porque é uma potência par, ele vai ignorar o sinal. Porque ao elevar ao quadrado, ele ignora o sinal do x. Então ele sai em módulo. Olha só, eu gostaria de cancelar, então eu quero me livrar desse módulo. Então será que a gente consegue determinar o sinal do x para a gente se livrar desse módulo? Olha só, o x está indo para menos infinito. Então, me importam valores de x grandes em módulo, mas negativos, certo? Negativos. Então, justamente por isso, né, pelo x ir para menos infinito, eu posso trabalhar com x negativo só. Está indo para menos infinito. O que me importa é valores bem grandes negativos, né? Então aqui é negativo. Eu posso afirmar que esse x aqui, o que me importa é x negativo. Então, o módulo de um número negativo é menos ele. Por isso que daqui para cá eu coloquei o sinal de menos para ele ficar positivo. Pode ver, como x é negativo, menos ele vai ficar positivo, que bate com o módulo. Tá? O módulo tem que ficar sempre positivo quando você tira, né? Então, o que vai mudar aqui? Esse x eu cancelo com esse x, mas vai sobrar um menos 1. Sobra um menos 1 aqui, certo? Então, eu vou obter isso. E aí o raciocínio é igual ao do outro, né? Porque conforme x vai ficando grande negativamente, isso vai para zero, então a parte de cima vai para 5. Esse vai para zero, então a parte de baixo vai para a raiz de 2, mas tem esse menos na frente, então fica menos 5 sobre raiz de 2. Tá? Aqui é aquilo do módulo que eu lembrei. Quando o x é negativo, o módulo de x é menos ele. Tá? Deem uma olhada na aula 2 que a gente trabalhou relativamente bem com isso. Tudo bem, gente? Então, na lista tem muitos desse tipo, né? O x está indo para menos infinito, mas às vezes as pessoas esquecem do módulo. Aí chega com o sinal ao contrário. Pô, o que eu errei? Justamente o módulo, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá?
Que mais? Eu acho que esse é o único exemplo, o último exemplo. Depois a gente vai misturar com os limites dando infinito, né? Que eu acho que é o próximo. Isso. Agora a gente vai ver quando a f vai para o infinito, tá? O limite dá infinito. Então eu coloquei a definição formal, mas intuitivamente significa o quê? Conforme você está próximo de P, eu escrevi para o P, né? Conforme você está próximo de P, a sua função passa qualquer valor positivo. Então ela vai para mais infinito. Isso significa, conforme você se aproxima de P, a função fica arbitrariamente grande, AF, tá? AF. E analogamente no menos infinito, conforme você fica próximo de P, a função passa qualquer valor negativo, tá? Conforme você se aproxima de P. Então, aqui está a definição formal, mas intuitivamente é isso que acontece. Eu vou já começar com um exemplo que eu acho mais fácil de explicar, tá? Um exemplo simples, depois a gente complica um pouquinho. Então, pega o limite quando x vai para zero de 1 sobre x quadrado. Isso aqui dá infinito. Esse quadrado está de propósito, né? O quadrado está de propósito. Então, vou pôr o gráfico logo, vai. Como você vê isso? Pode ser tanto pela fórmula quanto pelo gráfico. O gráfico é esse. É parecido com 1 sobre x, mas como está o quadrado, aquela parte de 1 sobre x que é negativa, ela vai virar positiva, além de afetar o crescimento, né? Porque é quadrático aqui, né? Então é algo assim, o gráfico, né? Então olha só, conforme eu me aproximo de zero, aí sim faz sentido lateral, porque é um número, tá? No infinito não faz, mas para um número faz. Conforme eu me aproximo de zero, tanto à direita quanto à esquerda, o que está acontecendo? Essa função não tem dúvida que ela vai passar qualquer m, desde que eu me aproxime bem de zero. Ela vai passar qualquer valor. Então você diz que o limite dá mais infinito, tá? Esse zero, esse quadrado está de propósito, porque se eu tiro já dá algo mais complicado, como é o meu próximo exemplo. Quer ver? E se fosse só 1 sobre x? Aí complica um pouquinho. Quer ver? Vou colocar aqui o gráfico. Não, não coloquei o gráfico. Pensa um pouco no sinal. Por exemplo, quando x se aproxima de zero, 1 sobre um número pequenininho é um número grande em módulo. Porém, se ele for positivo, 1 sobre um número pequenininho positivo vai dar um número grande positivo. Então, conforme vai diminuindo aqui, isso vai aumentando, indo para mais infinito, mas apenas para x positivos. Por isso eu separei no lateral. Por outro lado, se ele se aproxima de zero, mas pela esquerda, significa que ele é negativo. Então, 1 sobre um número pequenininho, mas negativo, vai dar um número grande em módulo, mas negativo. Conforme eu diminuo cada vez mais esse número, vai dando um número grande, maior, né? Maior ainda em módulo, mas sempre negativo, porque o x é negativo, né? É o famoso mais com menos vai dar menos, né? Então, isso fica um número negativo, mas grandão, conforme x se aproxima de zero, porque está embaixo, né? Então, sempre quando a parte de baixo, o denominador, for para zero, é meio complicado, tá? Você tem que meio que analisar esse sinal aí. Será que ele tende a zero positivamente ou ele tende a zero negativamente? Porque dependendo do sinal, certamente vai afetar a tua conta, tá? Então, por isso que eu separei em dois casos. Então, pelo gráfico você vê isso, né? Então, existem os laterais, à direita dá mais infinito, à esquerda dá menos infinito, mas o limite como um todo não existe. Porque ele não se aproxima de nenhum valor e nem vai para mais infinito e nem vai para menos. Um pedaço vai para mais, outro pedaço vai para menos. Por isso que existem os laterais, mas não o limite total. Certo, gente? Então, é um caso de limite também que não existe. Tá? É... Então é isso. Tomem cuidado quando a parte de baixo tende a zero, né? Normalmente você vai ter que analisar os laterais aí para poder ter certeza do sinal. Tá? Claro que, ó, como o anterior, justamente como estava ao quadrado, eu não tive esse problema.
de ter que separar quando é positivo e quando é negativo. Mas uma potência ímpar já me complicou, tá vendo? Aí eu tive que separar, tá? É porque é muito diferente o comportamento no zero, né? Quando está embaixo aqui, né? Justamente por causa do sinal, tá? Falei demais nesse exemplo, vamos para o próximo que eu acho que é uma conta. Isso. Deixa eu ver se agora na aula ao vivo eu digitei errado esse exemplo. Agora acho que está certo. Então vamos calcular esse limite aí. Olha só, tentando checar aqui para onde vão essas coisas. Quando o x tende a zero, a parte de cima vai para zero, só que a parte de baixo também vai para zero, então estamos na famosa indeterminação zero sobre zero. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tentar simplificar. Eu coloquei cubo aqui de propósito. Aquela coisa do módulo só vale para potência par. Ímpar você não precisa pôr o módulo para tirar, tá? Porque o potência ímpar preserva o sinal. É a potência par que tira o sinal de menos. Então, é por isso que põe módulo. Então aqui eu não vou precisar, pelo menos quando for tirar o x, colocar módulo, tá? Já estou me antecipando. Então, de novo, voltando. Dá a famosa indeterminação zero sobre zero. Então, vou tentar tirar um x aqui em evidência para cancelar com esse. Então, olha só. Como aqui a maior potência que eu posso tirar, para não ficar com só fraçõezinhas, aqui eu vou tirar o x ao cubo do de dentro para sair x, tá? Então, ó, tirando x ao cubo, ele sai x da raiz. Sobra quem? Sobra 1, já fiz um pouco direto aqui, né? Aqui, se eu tirar x ao cubo, sobra x quadrado, tá? Pode jogar de volta que você vai perceber. Então, eu tenho x e x quadrado. Olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar um dos x, né? Vai sobrar ainda um x aqui embaixo. Então, cancelando um dos x, sobra esse aqui embaixo. E o que está acontecendo? Ó, a parte de cima eu consigo determinar, vai para 1. A parte de baixo eu também determino, vai para 0. Mas aí eu tenho aquele problema, né? Como a parte de cima está indo para 1, quer dizer, é um valor próximo de 1, e a parte de baixo é um valor próximo de 0, isso vai dar um valor grande em módulo. Porém, depende de novo do sinal desse cara, porque se for um valor pequenininho negativo, como aqui é um valor próximo de 1 e um pequenininho negativo, isso vai dar um valor grande, mas negativo. Porém, se for positivo, vai dar um valor grande positivo. Então, vou ter aquele problema de mais ou menos infinito para decidir. Então, novamente, surge a necessidade de separar nos laterais. Então, está aqui, separando nos laterais, olha só. Quando o x tende a zero mais, aí eu tenho certeza que esse número é pequenininho, mas positivo, certo? Então, aqui é próximo de 1 dividido por um número pequenininho positivo, vai dar um número muito grande, mas eu sei que é positivo. Conforme chega próximo de zero, maior fica esse quociente. Então, isso dá mais infinito. E, analogamente, conforme x tende a zero, mas é negativo, né? X é negativo, isso vai dar um número grande negativo. Então, vai para menos infinito. Certo? Então, novamente, esse limite não existe, porque a direita e a esquerda dão coisas diferentes, tá? Mas não é para falar, vimos dois exemplos que não existem, os limites, mas sempre que eu tiver zero embaixo não existe? Não, não é isso. Você viu aquele primeiro exemplo, eu vou voltar aqui, ó, que tinha zero embaixo e deu infinito, porque esse cara aqui ao quadrado ajudou. Tenho vários, né? Na lista tá cheio, mas é só para não tentem especular as coisas. Nunca existe. Sim, pode existir. Poderia ter uma combinação. Aqui a combinação de sinal deu a mesma que aqui, e os dois vão para infinito e tudo mais, tá? Certo? Eu acho que era esse exemplo. Agora, isso. Eu vou só enunciar. Não vou demonstrar. A demonstração formal teria que usar os tais dos epsilons, dos deltas, né? É, só vou enunciar o que vale. É mais fácil guardar o que não vale, tá?
Mas eu vou enunciar algumas propriedades que valem para você também operar com limites infinitos, tá? Lembra que para limite finito a gente viu, o limite da soma é a soma dos limites, quando os dois eram finitos, lembra? Do L1 e L2, aquele que eu enunciei na aula 2. Você tem propriedades parecidas também para os infinitos, mas nem para todas as combinações, né? Para algumas. Né? Então, eu vou enunciar aqui. Por exemplo, quando a f vai para infinito e a g também vai para infinito, ambos positivos, para onde vai a soma? Bom, é intuitivo, né? Olha só, a f vai ficando cada vez maior e positiva. A g também vai ficando cada vez maior e positiva. Então, quando você soma, os dois estão crescendo positivamente, né? Então, vai para mais infinito, certo? Produto a mesma coisa. Essa cresce arbitrariamente positivo, essa vai crescendo arbitrariamente positivo. Quando você fizer o produto, é maior ainda e positivo. Então vai para mais infinito. Certo? Então, isso você consegue determinar. Agora, olha só. Se a g fosse para menos infinito, então a f vai para mais infinito, a g vem para menos. Quando você somar, já não dá para determinar. Depende de quem crescer mais aí, para infinito ou para menos infinito. Tá? Então vai ser uma indeterminação. Mais infinito, menos. Mais infinito, mais menos infinito, por exemplo. Aí é indeterminado. Eu vou listar no final as indeterminações, tá? Então, para produto, assim dá para determinar. Beleza. Agora, olha só. Eu vou fazer o contrário. A f vai para mais e a g vai para menos. Então, quando você subtrair, na verdade você está subtraindo uma negativa. Então, na verdade, fica positivo. Então, mais infinito, tá? Quando você fizer o produto, agora esse fica grande e positivo. Esse vai ficando grande em módulo, mas negativo. O produto é um número grande negativo. Então, vai para menos infinito. Certo? Então, isso também dá para determinar. O problema é quando a G ou a F, uma delas vai para zero e a outra infinito, vai estar nas nossas indeterminações, tá? Não dá para saber de antemão, tá? Mas as indeterminações ficam para o final. Que mais? Outra que eu coloquei aqui é simplesmente uma variação dessas aqui, né? Tem um monte de combinação, coloquei algumas só. Então, se a f vai para menos infinito e a g para menos infinito, quando você somar, menos infinito, certo? Quando você fizer o produto, menos com menos dá mais. Então, negativo grande, negativo também grande, produto ele fica grande, só que positivo, né? Porque menos com menos dá mais, tá? Então, são essas regrinhas aí, coisas desse tipo. Na próxima página tem quando tem um número, quer ver? Ó, olha só. Pega L um número real agora e suponha que a f vá para L e a g continua dando infinito, tá? O que vai acontecer com a soma? Esse L, não importa se ele for negativo ou positivo, a g está ficando muito grande. Mais uma função que se aproxima de um valor finito, essa que prevalece, então vai para mais infinito. Mesmo a f indo para um número negativo. Pensa na g muito grande. Quando você soma um negativo, ele é finito, né? Uma hora essa aqui passa tranquilamente e ganha, né? Então isso dá mais infinito. Agora o produto tem que tomar cuidado. Foi aquilo que eu falei. Esse está ficando grande. Essa está se aproximando de L. Então o produto, olha só, se o L for positivo, você tem um produto de dois caras positivos. Beleza, dá mais infinito. Agora, se o L for negativo, você tem um cara positivo, né, ficando positivo, grande positivo, com um negativo. Então, mais com menos dá menos infinito, certo? Pensa na f dando menos 1, né? Ela vai trocar o sinal dos valores de g, né? Então dá menos infinito. Agora, quando o L for zero, não dá para determinar, tá? Você vai ter que fazer alguma um método que a gente está fazendo, né? Tentando dar uma simplificada, às vezes não resolver de outra forma. Já não dá para dizer o quanto é, né? Porque depende da velocidade, né? Imagina, essa está ficando pequena, próximo de zero, e essa está crescendo, depende de se essa vai chegar mais rápido. Chegar não chega, né? É um limite, né? Se essa se aproxima muito mais rápido do que essa de zero, pode dar zero.
Agora, se essa cresce muito mais rápido que a outra, pode dar infinito. Se elas meio que empatam em velocidade, pode dar um número finito qualquer. Então é uma outra indeterminação, zero vezes infinito, tá? Então por isso que eu coloquei só positivo e só negativo, tá? Então o zero não dá para determinar, você vai ter que simplificar, fatorar, sei lá, fazer alguma conta, né? Tá aqui a lista das indeterminações, ó. Eu coloquei assim, cuidado, né? São indeterminações limites da forma. Ó, isso eu discuti lá. Se você a f está indo para mais infinito, a g está indo para mais infinito, mas se você subtrair uma da outra, é uma indeterminação. Não dá para dessa forma você determinar. Você vai ter que fazer alguma continha aí, tentar achar uma forma equivalente que dê para determinar. Então, isso é uma indeterminação. E várias outras combinações, né? Se você tiver menos infinito e soma com uma que dá mais infinito, depende da velocidade aqui também, certo? Então, uma outra indeterminação. Bom, tem várias combinações com soma, eu coloquei só duas aí, mas dá para imaginar, né? Agora, essa é a mais importante, que muita gente às vezes fala, zero vezes. A f vai para zero e a g vai para, tanto faz, mais ou menos infinito, o que que dá? Então, também determinado, depende da velocidade. Se essa, aquilo que eu comentei em cima, né? Se essa vai mais rápido, ou se essa que vai mais rápido, ou se meio que empata, pode dar qualquer coisa, tá? Então, isso também é uma forma indeterminada, tem que manipular e descobrir. E o que a gente já viu hoje lá no comecinho, lembra aquelas primeiras frações, infinito sobre infinito? Se as duas crescem, quando você fizer a divisão, não dá para saber. Você vai ter que manipular. Então, infinito sobre infinito, outra determinação. E a que a gente conhece desde o começo do curso, zero sobre zero. Também em determinação. Então, aqui está um resumo das indeterminações, tá? Limites dessa forma aí. É, não pode já colocar de cara um valor. Você vai ter que manipular para tentar descobrir aonde chega, né? Essas coisas. Cada caso vai dar uma coisa, tá? Então não dá para já dizer. Depende das Fs, tá? Bom, foi isso que a gente viu hoje na parte de limites infinitos, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá? Então até a próxima.